de levantar de manhã e você está estendendo aí essa leitura. Aí o garoto diz, tá bom mãe, eu já estou terminando. Ele continua lendo avidamente para saber o que vai acontecer, mas é um livro, um romance. E aí o escritor fala que naquela noite tinha uma lua, tinha uma estrela, que a água do rio fazia assim, e aí passou um passarinho para lá, um passarinho para cá, ele está agoniado, ele quer saber como é que acaba aquele negócio. E aí ele vê quando a mãe lá de dentro diz assim, olha só, eu já acabei aqui na cozinha, e eu já vou passar no teu quarto, se a luz estiver acesa, a gente vai ter um problema, hein? Eu já mandei você apagar essa luz. Tá bom mãe, pode deixar, já estou acabando. E aí ele dá uma folheada rápida, quando ele vê que a mãe dele sai lá da cozinha. Aí ele corre e vai lá no finalzinho do livro, e aí ele vê que o xerife casou-se com a sua namorada, e eles viveram felizes para sempre. Ele fechou o livro, guardou o livro. Quando a mãe chegou, ele estava apagando a luz e dizendo assim para si mesmo, eu não tenho a menor ideia de como foi que ela se livrou, mas uma coisa eu sei, o final foi feliz. Quando Paulo entra no início desse capítulo, ele está indo fazendo uma viagem como uma viagem outra qualquer, como eu e você já fizemos em algum momento da nossa vida. Pegamos uma barca na Praça 15 para ir a Niterói. Alguns, como eu na minha infância, pegava a barca para ir para Paquetá, onde parentes tinham casa e eu passava férias, e era barato, era bom demais, era tão diferente. E nós, quando fazemos isso, nunca imaginamos que a barca pode ficar à deriva, que a barca pode naufragar, que pode haver algum problema com a embarcação da nossa vida. Mas a despeito de tudo aquilo que Paulo passou, o texto que nós lemos vai dizer que alguns em coisas do navio, outro em pedaços de alguma coisa, eles se agarraram ao que puderam e todos chegaram a salvo em terra. Não importa saber como é que aconteceu o problema, o que nos importa é que Paulo chegou aonde ele precisava, em um lugar de segurança. Quando eu olho para a nossa família, para o matrimônio, eu vejo que o matrimônio ele é muito equiparado a uma viagem. Nós conhecemos uma moça, a moça conhece um rapaz, e começa um período de namoro. Ali eles estão combinando, e aí, vamos viajar? Para onde? Ah, vamos para tal lugar, vamos para a praia, vamos para a serra, vamos para o interior, vamos para o norte, vamos para o sul. Pronto, eles estão começando a se entender. E tem uma coisa em uma viagem que você não deve desprezar. Viajar é sempre infinitamente melhor do que chegar. Quando você chega, acabou a graça. A graça está na viagem. Está rindo, né, Marcos? Mas a graça está na viagem. Quando eu era garoto, meu pai pegava eu, minha irmã, minha mãe, e dizia assim, num dia assim, de feriado, ou sei lá, num dia qualquer, que ele pegava lá para dar um passeio com a gente, dizia, ó, dia tal, quinta-feira, nós vamos lá em Bela Iguaba, região de Iguaba, onde está o seu pai, pastor Abidon, porque ele tinha um cuidado, não pode ir para mar aberto porque é perigoso, tem que ficar na lagoa, que não tem onda, coisa e tal. E em se tratando do meu pai, com aquele fusquinha, aquele passeio de 1 hora era uma viagem. E aí a minha mãe começava a preparar as coisas para aquele passeio. Não tinha Via Lagos. Eu me lembro que eu começava só a influenciar. Mãe, sanduíche de presunto. Mãe, sanduíche de queijo. Aí ela descascava, coisa de pobre, é uma maravilha, né? Pobre não passa mal. Era 1,5 de laranja para hidratar, 1 de ovos. Pense na volta, não era mole, né? E ela fazia bolo, e tinha refrigerante. E aí, quando eu morando na Moaná, quando a gente saía da Moaná, Luiz Alberto, entrava na Guaporé, eu perguntava, já pode começar a comer? Sim, porque já estava na viagem. Não importa que não tinha chegado, a gente já estava viajando. Bom demais. E a gente brincava, ia comendo e rindo. E na janela, minha irmã de um lado, eu do outro, a gente na expectativa
Pegávamos a Rio Niterói, olhando tudo, era de manhã bem cedo, o dia passava, tomávamos banho de lagoa, banho de mar, e ao final do dia, quando meu pai voltava, já estava escuro, já não tinha mais nada para comer. Na verdade, a gente vinha dormindo, cansado, porque uma viagem ela é feita de fases. A nossa vida de casado, de matrimônio, é feita de fases. A vida familiar é feita de fases. Às vezes, aquele filho que você gerou com tanto amor, ele não tinha sido projetado para se meter com coisas erradas. A vida tem fases. A filha que você gerou com tanto amor, e você prometeu a Deus que ia entregá-la virgem no altar para o esposo, ela tomou um outro caminho. Fases. Não acaba com a família, assim como a chuva não acaba com uma viagem que é feita para o mar, para a praia. Eu vou encontrar aqui algumas coisas nessa viagem de Paulo que ocorrem durante um naufrágio. O navio dele naufragou. E um naufrágio, ele dá indícios. Você não está vindo para um naufrágio como quem anda numa rua e tem um bueiro destampado e de repente você dá um passo e você some, você cai lá dentro. Não. O tempo começa a mudar, o vento começa a açoitar, as águas ficam um pouco mais revoltas. A embarcação que navegava de uma forma muito tranquila, ela começa a dernar para um lado, para o outro, e aí é normal. O passageiro começa a enjoar, você que é moreno vai ficando verde, você que é branquinho vai ficando amarelo, você que é vomitar, não está se sentindo bem. São indícios de que a viagem da nossa vida em alguma área vai passar por transtornos. O versículo de número 20, a parte B, eu vou ler o 20, vai dizer que não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Veja, caindo sobre nós uma não pequena tempestade significa dizer que caiu uma grande tempestade. Se era não pequena, ela era uma grande tempestade. Eu acredito que se nós pudéssemos juntar essa, digamos assim, montar essa tempestade, ela pode ser montada de muitas pequenas chuvas. Eu pego uma chuva de 10 minutos na parte da manhã, com uma pancada de chuva de 15 minutos, que deu às 5 horas da manhã. Eu pego mais com uma garoa que caiu durante a noite. Eu vou somando tudo isso, vou somando todas essas chuvas. E quando eu as condenso, aí é um grande temporal. Às vezes nós estamos vivendo um momento de grande adversidade. Mas se nós pudéssemos dividir, nós íamos ver que ele não aconteceu de repente. A pessoa não entrou em casa de repente e começou a quebrar tudo. Há algum tempo que essa relação vem se deteriorando. Há algum tempo que o silêncio se instaurou dentro do matrimônio, dentro da família. E deixe-me te dizer uma coisa. Quando você substitui o diálogo pelo silêncio, um sinal amarelo está sendo acendido dentro do teu matrimônio, dentro da tua família. Silêncio é indício de que alguma coisa não vai bem. É necessário que haja diálogo. Ei, você só se casou porque você se comunicou. Quando você namorava, meu Deus do céu, até poesia você fazia. Depois que casou, muitas das vezes entra e sai, não dá boa noite, não dá bom dia, porque os problemas da vida são uma boa desculpa para você tratar a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, como se nada fosse. Descarregamos em cima deles. E aí as tempestades vão se acumulando. E quando você vê alguém chegar às vias de fato, na verdade, não é porque aquela pequenina coisa não deveria ter levado alguém a uma briga tão violenta. Não, aquilo ali é apenas uma sinalização de algo que já vem se arrastando há muito tempo, quando já suportamos mais do que podíamos. O início do versículo 20 vai dizer que não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. Queridos,
Nós estamos falando aqui do final do primeiro século depois de Cristo. A bússola, se eu não me engano, ela vai ser inventada no século XII depois de Cristo. Não tinha bússola. Hoje, por mais difícil que seja, de vez em quando você vê gente descer num avião e subindo com um avião com o Rio de Janeiro totalmente nublado. Por quê? Porque tem aparelhos. Eles não precisam navegar por aquilo, pela chamada navegação visual. Eles podem e vão fazer uma navegação instrumental. E o avião desce, o avião sobe, porque o instrumento ele é de precisão, avisa tudo. Avisa a umidade, a velocidade do vento, a direção de tudo. Se tem algum obstáculo, os aparelhos são sensíveis. Mas naquele tempo, quem navegava, quem caminhava, navegava e caminhava, direcionado por estrelas. Eram elas que direcionavam a caminhada. E a Bíblia está dizendo que durante muitos dias eles navegaram sem ter uma direção, sem ver uma luz, uma estrela. Às vezes acontece isso. Tem um problema dentro da casa, dentro da família. Você está procurando um norte, uma luz, mas nada aparece. Você dobra o joelho e fala com Deus, apura o ouvido, mas parece que Ele não responde nada. E você vai ficando sem direção. E sabe o que acontece quando você se move sem ter uma direção exata? Você se afasta cada vez mais do teu alvo. Parece que não. Mas se eu pegar aqui em uma linha reta, alguém botar uma venda e aí me direcionar para a porta, se eu errar, eu vou esbarrar em algumas cadeiras. E talvez eu vá chegar ali perto daquelas paredes ali do fundo. Deu tudo errado e eu sou muito ruim. Eu vou meter a cara numa dessas duas paredes laterais. Agora vamos arrancar tudo isso e vamos botar essa minha caminhada de olhos vendados. Você diz assim: olha, o centro da cidade fica nessa direção, agora vai, fecha os olhos e vai. Se você errar, andando por 2, 3 horas, você pode parar na Baixada Fluminense, você pode parar na Ilha do Governador, você pode parar lá em Madureira e não ir na direção do centro. Tomar direções, ou seja, atitudes, quando nós não temos uma certeza de direção, é loucura. Ei, se você não sabe o que precisa ser feito, não é hora de fazer. Aguenta firme. Espera mais um pouco. Olha, não é essa a palavra que veio no meu coração. Eu confesso aos irmãos que o que eu queria falar era em Josué capítulo 6. E quando o conjunto cantou aqui o hino, não. Quando vocês cantaram o primeiro louvor, eu já ri, eu digo, confirmação de Deus. Não é nada disso. O Espírito começou a me incomodar. E eu tentei dizer para ele, não é essa palavra não, é outra. Mas foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Ei, cuidado. Se você não sabe o que precisa ser feito, não faça. Espere. Não tome decisão debaixo de pressão. Você vai errar. Não tome decisão debaixo de emoção. Você vai errar. Não tome decisões definitivas diante de situações transitórias. Você vai errar. Espera. O vento vai passar. A chuva vai parar. O céu vai se abrir. E você vai ver a direção que Deus traçou. Diz a palavra do Senhor Jesus, no versículo de número 7, que eles navegavam por muitos dias, de forma vagarosa, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Não era isso que eu queria que acontecesse. Quando eu disse que eu ia tirar férias, eu falei que ia ser em janeiro, porque janeiro é verão. Eu ia ficar 900 dias na praia. Mas choveu direto. Você programou, não, eu vou tirar as minhas férias em julho. E eu vou para Campos do Jordão, que
fica frio, é gostoso, e aí entra uma alteração térmica, e durante o dia dá 40 graus, de noite 32. Tu diz, o que eu vim fazer aqui? Podia ter ficado no Rio. Não foi isso que você projetou. Você não contava com vento contrário. Escute, vento contrário é problema, e nós nunca incluímos problema na nossa programação. Vamos para onde? Vamos para a praia. Quem vai? Nós. Tá legal? Tá abastecido? Tá. Tem calção, um maiô, alguma coisa de banho? Tem. Toalha? Tem. Protetor solar? Tem. Comida? Tem. Se for crente tem que ter, irmão. Não, na praia a gente come. Isso é para rico. Pobre, se vai para a praia, tem que ter farnel. Para qualquer lugar que vai, tem que ter farnel. Tem comida? Tem. Ninguém diz assim, olha, eu já separei 4 problemas para a gente resolver na praia. Não. O problema fica em casa. O problema você evita, joga na casa do vizinho. Não. Só que o vento contrário acontece. Vento contrário aqui é quando repentinamente tudo dá errado. Caramba, não é possível, eu vi lá no Clima Tempo, eu vi lá no jornal, eu li, falou que ia ficar tudo legal. Ontem eu estava lendo na internet uma declaração no site do Globo, de pessoas que trabalham com meteorologia, dizendo: é impossível se prever o clima no Rio, o tempo no Rio, por esses dias. Porque quando eles dizem que vai fazer sol, nubla e chove violentamente em algumas partes. Quando ele diz que a chuva vai permanecer, abre um sol. Quando eles dizem que o sol vai ficar por 15 minutos, o sol vai embora. Uma bagunça. Você não se casou para ter vento contrário, mas às vezes ele chega. Você não gerou filhos para ter vento contrário, mas às vezes o vento contrário ele chega. Quem sabe o vento contrário está soprando contra os teus sonhos, ele está soprando contra os teus projetos. Talvez você já tenha pego eles e colocado dentro da gaveta, porque com esse vento que está aí não tem como você construir nada. Diz o versículo 41, que dando porém no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. 2 mares, aqui está falando de 2 correntes. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar, às vezes, eu observo isso no mar. Uma corrente, ela começa a vir em uma direção, mas começa a entrar uma brisa. E quando vai chegando perto do mar, você vê nitidamente quando uma parte da água vem numa direção e vem uma parte da água de outra direção. Elas não chegam a te puxar, a te levar para algum lugar, mas parece um fenômeno, porque uma está vindo de um lado, a outra está vindo de outra. Você entra no mar e você percebe imediatamente para onde a corrente está te levando. Você olha para a terra e o lugar onde você está, ele começa a ficar ou para a sua direita ou para a sua esquerda, e você vê que o mar está jogando em uma direção. É a direção onde o vento está correndo. Mas às vezes você fica muito tempo dentro d'água, porque uma água te joga para um lado, a outra te joga para cá, e você acaba ficando no mesmo lugar sem conseguir sair dele. Aqui está falando de correntes contrárias. Você quer isso, mas o teu marido quer isso. Você quer isso, mas os seus filhos querem isso. Você está querendo isso, mas os teus pais estão querendo isso. Correntes contrárias, não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta lutar contra isso. Você sabe por que é que muitas pessoas morrem quando entram no mar e não têm domínio? Porque quando eles entram, eles pensam que vão dar um mergulho, vão furar uma onda, e não se dão conta de que a água está puxando. E a água, ela puxa com velocidade e a pessoa se desestrutura. E ela não tem, às vezes, 2 segundos de paciência para perceber que ela está sendo levada para dentro do mar com violência, mas a primeira onda que vem está trazendo ela de volta. Queridos, tirei muita gente de dentro da água na igrejinha em Saquarema, e o segredo era tão simples. Se caiu na água perto da igrejinha, não tente nadar para a areia, porque você vai morrer de cansaço. Nade para o alto mar, porque quando
passar as pedras, não puxa mais. Aí você pega a maré, entra enviesado e vai dar lá na praia. Acabou, não tem mistério. Mas quando nós lutamos contra algo que é mais forte, vai morrer. Vai morrer. Correntes contrárias, diz o versículo 17. Que levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa da Sirte amainadas velas, assim foram à toa. Sabe o que é Sirte, gente? É banco de areia. São lugares que você no primeiro momento não percebe, mas eles podem te fazer encalhar, eles podem te fazer prender. Na Lagoa de Araruama não existe esse fenômeno. Não sei se depois que abriram o mar para renovar as águas, isso acontece, mas antigamente passavam umas lanchas, umas traideiras, que elas iam puxando areia do fundo junto com concha para fazer calcário, para fazer pó, uma série de coisas. E aonde eles limpavam aquele fundo, ali se criava uma crosta de lodo. Muita gente morria ali. Ele descia, pisava, ficava. E só quando a maré mudava é que o corpo soltava e ia dar na beira do mar. Sirtes são bancos de areia, porque às vezes o terreno que você está pisando, ele não é tão firme como você imagina. Você precisa ir com cuidado. Ei, querido, querida do Senhor Jesus, o fato de você ter se casado não significa dizer que o teu cônjuge, seja marido ou seja mulher, perdeu a sua individualidade. Às vezes a gente está pisando com força e não percebeu que aquele terreno ali, ele é movediço. Todos nós temos opinião, casamos e amamos a pessoa com quem casamos, mas ela tem gosto, ela tem preferências, precisa ser respeitada. Quando não respeitamos, nós podemos atolar, nós podemos ter problema e não sair do lugar. O versículo 29 vai dizer que, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram 4 âncoras, desejando que viesse o dia. São elementos que podem destruir o barco da tua vida. Com certeza absoluta, sempre que houver um cruzamento, um embate de navio com rochedo, de navio com iceberg, com certeza vai dar rochedo, vai dar iceberg. Nunca vai dar navio. Não, mas é só uma pontinha, eu dou uma pancada e passo por cima. Você não sabe aonde que essa pontinha está sustentada. Às vezes essa pontinha está sustentada em um continente de pedra ou em um continente de gelo que está para baixo d'água. O fato é que às vezes nós estamos diante do problema. Chegou. Pô, pastor, eu não queria que isso acontecesse. Deixa eu te falar. Tem um monte de coisa que eu também não queria. Eu não queria. Não queria que chovesse tanto, eu não queria que fizesse tanto calor. Eu queria que caísse neve. Eu queria isso, eu queria aquilo. Eu queria que a semana tivesse 5 sextas-feiras. A gente queria tanta coisa e às vezes nós não alcançamos. Diante do problema, somente 2 posturas podem ser tomadas: fazer aquilo que é correto ou fazer aquilo que é errado. Dentro do capítulo, nós vamos ver o que não fazer, como não agir. E vamos ver também como fazer, como agir. O versículo 15 me mostra o que não deve ser feito. Sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, olha o que diz o final do versículo: dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, nos deixamos levar, nos acostumamos com a desgraça. Somos bons nisso, irmãos? Nós somos violentos nisso. Bom demais. Começa a dar uma dor nas tuas costas. É sinal de que há algum problema. Aí você joga aqui o corpo para trás. Dói. Joga o corpo para o lado. Dói. Aí você joga o corpo um pouco para frente e alivia. Em vez de ir no médico, tu passa a andar assim. Você está rindo, porque você não faz isso. Mas você tem um vizinho que faz. O dente doeu. Significa dizer que tem alguma coisa errada com o teu dente. Quando tem coisas erradas com o dente, nós devemos procurar uma pessoa
chamada dentista. Pastor, eu não suporto aquele assim, eu também não gosto, mas é necessário. Aquele barulhinho do motorzinho é necessário. Para dar bom dia, pede uma anestesia, mas vai lá, porque o dente doeu. Aí sabe o que tu faz? 30 gotas de Novalgina. O dente passa, bicho. Tu até esquece que ele doeu. Aí passa 2, 3 dias, ele volta a doer com mais intensidade. Tu não é bobo nem nada. 50 gotas de Novalgina. E tu até gosta, porque baixa a tua pressão, vai dando um soninho, tá? Vai ficando meio mole. O dente passa. Aí, o dente volta a doer. Agora, você bota a Novalgina dentro do copo, ou numa colher, bebe ela pura, porque vai dar. Aí você faz isso e dá certo. Até chegar alguém e te dar uma ideia muito boa, pica dentro do dente. Aí o cara vai lá e pinga no dente e passa. Até que chega uma hora que nada disso resolve. Eu vou te dizer, quando é que tu vai descobrir que não tem nenhum remédio que resolva, só o dentista? Dia 24 de dezembro, 5 horas da manhã, que não tem ninguém na clínica. Na sexta-feira de carnaval, que o teu dentista está lá no monobloco e tu está ferrado, não tem como. Dente que é dente só dói feriado, fim de semana, nas férias. Está doendo, você tem que tratar, mas muitas das vezes nós não tratamos. Deixa isso para lá. A Bíblia vai dizer, no livro de Juízes, capítulo 6, que por 7 anos os amalequitas deram sobre o povo de Israel e roubavam toda a plantação. Tudo aquilo que eles colhiam, eles tomavam. Sabe o que eles fizeram? Foram morar nas cavernas lá em cima. Ao invés de lutarem contra aquilo, foram morar nas cavernas. Legal. Primeiro que o inimigo não vem aqui, lugares altos não tem mosquito, venta bem, a vista é bonita. 7 anos dentro de caverna lá em cima, porque estavam tomando Novalgina para um problema que deveria ser resolvido pelo dentista. Muitas das vezes, é isso que acontece. Deixa para lá. Rapaz, isso vai dar em separação. Tem tanta gente separada dentro da igreja, tanta gente separada na minha família, na minha rua. Eu vou ser só mais um. E quer saber? Vou reconstruir minha vida. Deixa para lá. Rapaz, você olha, eu vi o teu filho numa situação assim, chama, conversa. Mas os amiguinhos dele também estão, ele tem amigo que já está até preso, ele está no lucro, porque ele está solto. Às vezes, nós deixamos de mão. Deixa para lá. Versículo 20. Finalzinho vai dizer que fugimos toda a esperança de nos salvarmos. Desesperança. Desespero. Ei, queridos, você já aprendeu isso com o pastor Silas? Medo. É mecanismo de defesa. É por causa do medo que você não morre afogado. Se você não sabe nadar, tu vai lá e toma banho de espuma o dia inteiro. Estourou na praia, tu vai lá, se mistura espuma com areia, mas tu está vivo, vai voltar vivo. Está tudo certo. É por causa do medo que você não se queima. Porque você sabe que o fogo pode te prejudicar. Medo é mecanismo de defesa, mas ele não pode te paralisar. Fulano, vamos em tal lugar. Não, lá não vou, não, tenho pavor. Olha, então você faz o seguinte, você dorme aqui nesse quarto, eu posso dormir com a luz acesa, porque eu tenho pavor de escuro. Tá bom, então dorme com a luz acesa. Agora, posso dormir num lugar que não tem armário? Porque quem tem dentro do armário, hein? Cara, dentro do armário tem roupa de cama, pomba, tem 2 vestidos, um terno. Eu sei pessoa que tem bicho dentro do armário. Não tem não, cara. O animal mais monstruoso que chega nessa casa chama-se barata. Desse tamaninho. Tu pisa nela, ela faz cloque. Tem grilo. Não, porque dentro do armário, ei, esses medos te paralisam, são infundados. Podem acabar com a tua vida, com a tua trajetória. Diz o versículo de número 30. Que procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, já tendo deitado o batel no mar. O batel são aqueles barcos pequenos, que eu chamo de botes salva-vidas, que são utilizados para escoar parte da tripulação.
eles desesperançaram e já estavam dentro do papel dizendo: vamos meter o pé. Olha, me amarrei na saída. Você está num barco, num navio de grande porte, que suporta muito mais as tempestades e as ondas, e você agora quer fugir num bote pequenininho, no mesmo mar bravio. Queridos, Deus me deu o privilégio de viajar muito mesmo. Para mim, foi muito. A minha irmã mora nos Estados Unidos. E numa das vezes que eu fui visitá-la, eu fiz um voo do Rio para Chicago e de Chicago para Los Angeles, que ela mora lá na costa oeste. Era chegando o Natal, Chicago estava debaixo de neve. E eu entrei no avião, ele estava relativamente vazio. Eu peguei um travesseirinho para poder dormir, mas levantei a aba da janela, olhei lá embaixo, parecia um joguinho de xadrez. Aqueles fiozinhos pretos, que eram as ruas limpas e todos os quarteirões cobertos de neve. Eu falei: que bonito, não temos isso no Brasil, legal, pá. Fui curtindo, mas estava acostumado, fechei a janela, falei: eu vou dormir. Foi quando deu a primeira sacudida. Começou a dar aquela trepidação típica da aviação. Começou os batimentos. Eu olhei para o avião, falei: está tranquilo, não tem problema nenhum, isso pode acontecer. Turbulência, isso é normal. Só que ela foi para um nível que eu nunca tinha experimentado. Com determinado momento, passou uma aeromoça distribuindo os alimentos. O avião, ele deu 3 caídas. Ele voando, ele fez isso aqui, ó, 3 vezes. Ele descia e parava 3 vezes. Mas desceu numa velocidade tão grande que quem pegou a bandejinha para comer, ela bateu no teto do avião. A aeromoça, ela bateu no teto do avião e caiu. Era uma japonesa magrinha, pensa se sou eu. Olha o prejuízo. Ali, a turma começou a gritar de pavor. Eu levantei a aba da janela e do lado de fora, a aba da porra desse microfone preto, eu só conseguia ver uma luz piscando naquilo que deveria ser a asa do avião, porque não dava para ver nada. Deus é minha testemunha. Eu digo: Senhor, tem projetos teus na minha vida, e eu estou a fim de chegar em Los Angeles. Mas se porventura aqui for o final da jornada, perdoa as minhas faltas, perdoa todos os meus erros, me recebe. Porque ali em cima não adianta gritar, não adianta dar tapa na cara do capitão, também não adianta dizer: vem cá, onde é que é a cigarra? Aí quero descer. Não dá para sair do bote, do navio, quando você está no meio do mar bravio. Tem gente que acha que é assim que tem que fazer. Escangalha a vida bela da família, a vida dele e da família, e depois quer o divórcio para recomeçar a história num lugar onde você não tem história. Não adianta. Tu está levando as tuas imperfeições para lá. Você vai naufragar. Tem que mudar. Porque senão vai dar problema. Diz a palavra que eles, no versículo 42, que eles queriam matar os presos. A ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nada. Violência. Não tem jeito. Ó, se gritar também grita. Se der, vai levar. Não era assim no tempo do namoro. Mas parece que com o passar do tempo, a viagem nos leva para caminhos que nós não conhecíamos. E hoje, nós matamos muito. Nós matamos com a língua. Matamos com os olhos. Matamos com o olhar de desprezo. Matamos com a recriminação silenciosa. Matamos com os gestos de cabeça negativo. Mas o texto que nós lemos no início diz que eles chegaram no destino. Significa dizer que não fizeram tudo aquilo que era errado. O que é que eles fizeram de positivo que levou-os a chegar do outro lado? Versículo 28. Vai dizer que lançando o prumo acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças.
Navegação possui códigos. Eu vi isso vendo um pedaço do filme do King Kong, quando o barco deles vai dar lá naquela ilha onde mora o macacão, que é um macacão, né? É, um macaco grandão. Senão ia ter que dizer que era um animal afrodescendente. É muita palhaçada, né? Muita frescura. Eles não sabem aonde estão navegando. Eles começam a lançar um prumo, um peso, para recolher e ver qual é a distância do calado, da profundidade. Escute, você precisa medir o teu matrimônio. Precisa dar uma medida na família. É hora de você dar uma parada em tudo. Lança a âncora e veja em que profundidade você está navegando. Às vezes você está numa profundidade tão pequena que você vai encalhar. Às vezes você está numa profundidade tão grande que dá para você sair do problema. Mas você precisa primeiro mensurar a profundidade. Até onde chegou esse problema? Até que ponto foi essa discussão? Porque se você não fizer isso, você pode comprometer a viagem da tua vida. O versículo 29 vai dizer que lançaram da popa 4 âncoras. Você pode ver que todo navio que se preza, quando ele para, ele joga uma âncora. Aqui está dizendo que lançaram 4 âncoras. Às vezes, é preciso frear bruscamente o processo. Eu aprendi com o pastor José Santos que o nosso carro tem marcha ré. Nem sempre dá para ir em frente. A garotada está empolgada, né? E aí diz que a Devec está sem freio. Aí o pastor Silas de vez em quando diz assim, não está não. O freio da Devec está na minha mão. Se precisar eu puxo e travo tudo. Está certo. Às vezes você precisa parar. Será que você não percebeu que está na hora de parar de gastar? Porque isso pode dar problema no matrimônio? Será que você não percebeu que está na hora de parar de ser pão duro e liberar alguma coisa? Porque isso pode trazer problema para o teu casamento? Ei, filho, será que você não percebeu que já passou do tempo de você responder teus pais? Eles estão investidos de autoridade. E autoridade só tem uma fonte, que é Deus. Se a autoridade fosse água, é água que só emana de um poço. Não peite o teu pai, tua mãe, porque foram eles que te geraram e que te criaram em amor. Desobedecemos a pai e mãe e o futuro é negro. Você é bonitinho, bonitinha, mas mal criado que só. Deixa-me te dizer uma coisa. Conheço pessoas que tiveram um início igual ao teu. Sabe onde eles estão reunidos? Perto de um posto na Avenida Brasil, ali antes da entrada de Lucas. Todos eles viciados em crack. Não começaram a vida viciada em crack, em cocaína ou em maconha. Começaram discutindo com o pai, desprezando a mãe, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe. Está na hora de parar com isso, porque senão o teu futuro não vai ser bom. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor Jesus, que andando, versículos 19 e 20, 18 e 19, que andando agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Eles aliviaram o navio e depois jogaram fora a armação do navio. Jogaram fora pesos excedentes, trigo, cevada, centeio, vou chutar aqui, tá bom? Macarrão, tomate, cebola, carne. Eles jogaram fora tudo aquilo que era importante, mas que não era fundamental. Era importante, porém não é fundamental. Quando eu morei em Vitória, eu escutei pastor Estevão Fernandes, que é da Batista de João Pessoa, amigo do pastor Silas, às vezes prega na Penha, contar a história de um irmão que ele tinha chamado Esaú. O pastor Estevão disse que veio de uma família muito pobre, e quando ele foi para o seminário, ele já estava namorando Neide, ele só tinha um aparelho de som que naquele tempo, muito tempo atrás, chamava-se 3 em 1. Os garotões de hoje não sabem o que é isso. Era um aparelho quase desse tamanho aqui, onde tinha um toca-discos, tinha o dial de um rádio e do lado tinha um gravador onde você botava fitinha cassete.
Ele disse que com aquele aparelho, lá no seminário dele, pastor Luiz, ele escutava discos, depois ele fechava, botava flanela, botava dentro de um plástico e envolvia com um cobertor e guardava. Era o único bem que ele possuía. Quando ele se casou, ele levou esse aparelho de som para sua casa. E ele diz que num domingo, depois de um culto, ele chega no prédio dele e percebe que estão dando um baile. Tudo bem, ele é evangélico, não tem problema nenhum. E ele disse: Neide, estão dando um baile no nosso prédio. Começaram a subir, ele disse: olha, não é no playground, é lá em cima. Ele falou: olha, é no nosso andar. E quando ele entrou em casa, o irmão dele, Esaú, que tinha